Maravilha, então ontem nós vimos um pouco sobre o desenho, a estrutura, o plano de Deus para a autoridade e liderança na igreja. O pastor Brian vai continuar, então, falando sobre o que é uma igreja saudável. Ele vai focar essa manhã sobre membresia, uma introdução, uma apresentação rápida para quem não estava aqui ontem. Pastor Brian foi pastor por 25 anos. Os últimos 17 anos na Igreja Batista Auburndale, lá em Louisville, no Kentucky. Ele também iniciou um ministério chamado Pastoreio Prático 12 anos atrás. E é esse ministério que ele tem se dedicado em tempo integral agora. Pastor Brian, casado com a Kara, há 25 anos também. E eles têm 4 filhos. Obrigado de novo, Pastor Brian. Thank you, Pastor Brian, for being here with us, por estar aqui. It's good to be back with you this morning. É bom estar de volta com vocês essa manhã. And thank you for making me feel so loved and welcome to be here. Muito obrigado por me fazer sentir tão bem recebido, amado aqui. I'd like to touch on briefly what we talked about last night. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente falou ontem à noite, Because we're talking about what it means to be a healthy church. porque nós falamos sobre o que significa ser uma igreja saudável. And I mentioned that there were 5 areas that every church needs to consider. Eu mencionei que existem 5 áreas que uma igreja deve considerar. And we did 2 of those areas last night. Nós vimos 2 dessas áreas ontem à noite. And this morning and this evening we will look at the other 3 areas. E essa manhã e essa noite nós vamos olhar para as próximas 3 áreas. And remember, each of these areas has a question tied to it. E lembrem-se que cada uma dessas áreas tem uma pergunta relacionada a ela. The first area we looked at last night was authority, A primeira área que nós vimos ontem à noite foi a área da autoridade, which asks the question, who is in charge? que faz a pergunta: quem que está no comando? And we looked at 1 Peter chapter 5 verses 1 through 4. Nós olhamos para 1 Pedro 5, versículos de 1 a 4. We learned that God's in charge. E nós aprendemos ontem que Deus está no comando. And isn't that a helpful thing to remember in every church? E isso é uma coisa muito útil para ser lembrada em toda a igreja. God is on the throne, he is king, and he rules over all things. Deus está no trono, Ele é o rei, Ele governa sobre todas as coisas. Even if a church seems like God is not on the throne there. Mesmo em uma igreja em que pareça que Deus não está no trono ali. And that the chief shepherd Jesus is in charge of his E church. que o supremo pastor Jesus, ele governa a sua igreja. And then it trickles down to his word. E isso vai descendo até que chega então à palavra dele. There's authority in God's word. Existe autoridade na palavra de Deus. Which is why pastors are commanded to preach and teach it. É por isso que os pastores são ordenados a ensiná-la e pregá-la. But then we also saw that there is authority that is within the congregation also. Mas nós também vimos que existe autoridade na congregação. And we're going to see why that is this morning. E nós vamos ver o porquê essa manhã. But let's think about area number 2 we talked about last Mas night. vamos lembrar da área número 2 em que nós falamos ontem, That is the area of leadership. que é a área da liderança. 1 Timothy chapter 3 1 Timóteo, capítulo 3, reminded us there are 2 biblical offices of the New Testament. nos lembra que existem 2 funções na igreja que o Novo Testamento fala. Those 2 offices are pastors and deacons. Essas 2 funções são pastores e diáconos. And there are qualifications for each of those E offices. existem qualificações para cada uma dessas funções. There are some similarities like godly character and spiritual maturity. Existem semelhanças como um caráter piedoso e maturidade espiritual, But then there's some distinctions from those 2 offices. mas também existem diferenças entre esses 2 papéis. Pastors are to shepherd and exercise oversight and to teach. Os pastores, eles devem pastorear, eles devem cuidar e ensinar. Deacons are to be a godly example of service to the church. Os diáconos devem ser um exemplo piedoso de serviço para a igreja. This area asks the question,
Whom do I follow? Essa área, ela faz a seguinte pergunta: quem eu devo seguir? And I think we would all agree with this statement. E eu acho que todos nós concordaríamos com essa afirmação. If they're not biblically qualified leaders serving in the church, Se existem líderes que não são biblicamente qualificados servindo na igreja, that the congregation doesn't trust and gladly follow, que a congregação não confia e não segue de forma alegre, it will be hard for the church to be healthy. e vai ser muito difícil para a igreja ser saudável. And that brings us to area number 3 for this morning. E isso nos traz para a área número 3 essa manhã, And that is membership. que é a área da membresia. What does it mean to be a member of the church? O que significa ser um membro da igreja? Here's the question that is asked around this area. Essa é a pergunta que está sendo feita nessa área. To whom am I accountable? A quem eu devo prestar contas? I'm from the United States, as you know. Eu sou dos Estados Unidos, como você sabe. And in America, nobody likes to be told what to do. E nos Estados Unidos, ninguém gosta que outras pessoas digam o que você deve fazer. And that becomes a problem in the church E isso se torna um problema na igreja, when we are called to submit to one another, quando nós somos chamados a nos submetermos uns aos outros to love one another, e amar uns aos outros, to help each other walk with Jesus. ajudar uns aos outros a andar com Jesus. That's why the question tied to this is to whom am I accountable? Por isso que a pergunta atrelada a essa área é: a quem eu devo prestar contas? Who do I answer to? A quem eu vou responder? We obviously answer to Jesus as Christians. Obviamente, nós respondemos a Jesus como cristãos, As we have placed all of our faith and trust in him. como uma vez que nós colocamos toda a nossa confiança e fé nele. We are called to follow the leaders of the church, pastors and Nós deacons. somos chamados também a seguir os líderes da igreja, os pastores e os diáconos. But here's a really important part of understanding church membership. Mas aqui vem uma parte muito importante para entendermos o que é membresia. We answer to each other. Nós respondemos uns aos outros, a cada um. Will you take your Bible and turn to 1 Corinthians chapter 5? Por favor, você poderia pegar a sua Bíblia e abrir lá em 1 Coríntios capítulo 5? And we're going to read this entire chapter together. Nós vamos ler todo esse capítulo juntos. Before we read, I'd like to give a little bit of context. Antes da gente ler, eu gostaria de dar um pouco de contexto. The Apostle Paul is writing to the Corinthian church. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. And if you're familiar with this letter, you know it's a hard letter. Se você está familiarizado com essa carta, você sabe que é uma carta difícil. He opens this letter by saying, I see all of these evidences of grace in you. Ele abre essa carta dizendo: eu vejo todas essas evidências de graça aqui. But the rest of the letter is Paul addressing the areas of the church that are not doing well. Mas o resto da carta é Paulo endereçando as áreas da igreja que não estão indo bem. Areas of the church where they are not being faithful as they should. Áreas da igreja onde eles não estão sendo fiéis como eles deveriam. The Corinthian church shows to be quite a mess. A igreja lá em Corinto, ela se mostra ser uma igreja que é uma bagunça. And I want you to know, I find a great deal of comfort that the Corinthian church is mentioned in the New Testament. E eu falo para você que eu recebo muito conforto em ver que a igreja de Corinto é mencionada no Novo Testamento. So when I saw my church and saw what a mess it was, Quando eu vi então a minha igreja, eu vi a bagunça que estava lá. oh, there's other messy churches in the world too. Tem outras igrejas também bagunçadas nesse mundo. They even made it in the Bible. E até elas entraram até na Bíblia. And we can learn a lot from these particular letters written to these E churches. nós podemos aprender muito sobre essas cartas que foram escritas de forma específica aqui na Bíblia. And also remember, these letters were read to the hearing of the whole church that had gathered. Lembrem-se que essas cartas foram escritas para serem lidas para toda a igreja quando a igreja se reunia. So what we're about to read, the whole church heard at the same time Então, together. o que a gente está prestes a ouvir é o que toda a igreja ouviu quando ela se reuniu. So let's read this entire chapter together, chapter 5. Vamos então ler esse capítulo inteiro aqui, o capítulo 5 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 5. Ouve-se por aí:
que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como, de fato, já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Mas, agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. This is a hard passage to hear read, isn't it? Essa é uma passagem difícil de ouvir, não é mesmo? Imagine being in the Corinthian church and hearing this read in front of everyone. Imagine você estando lá na igreja de Corinto e ouvindo essa carta sendo lida na frente de todo mundo. It's important to understand though what is happening in this particular chapter. Mas é importante entender o que está acontecendo nesse capítulo em particular. Paul is saying that there is a sexual immorality that exists among those in the church. Paulo está dizendo que existe imoralidade sexual acontecendo entre aqueles que estão na igreja. That is not even among the E Gentiles. não acontece nem entre os gentios. In other words, he's saying not even among those who are the most sexually immoral in the world. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que isso não está acontecendo nem entre aqueles que são os mais imorais na questão sexual. And he's saying there are members in the Corinthian church who are doing this. E ele está dizendo que existem membros na igreja de Corinto que estão fazendo isso. And what he's trying to help them see is you're doing nothing about it. E o que Paulo está ajudando eles a perceber aqui é que eles não estão fazendo nada sobre isso que está acontecendo. And we see something really important here about membership. E a gente vê uma coisa muito importante sobre membresia aqui. Paul is calling the members of the Corinthian church Paulo ele está chamando os membros da igreja de Corinto to hold each other accountable in the way they live their life. que um seja responsável pelo outro, preste contas um para o outro na vida deles. In this particular passage, he's saying if you do nothing about this, E ele está falando nessa passagem específica aqui que se você não faz nada sobre isso, it defiles the name of Christ. isso deixa impuro o nome de Cristo, né? Mancha o nome de Cristo. I shared a little bit about my church story last night. Eu compartilhei um pouco da história da minha igreja ontem à noite. I walked into a church that not only had non-Christians as members, Eu cheguei ali numa igreja que tinha não só não crentes como membros. I had leaders who were non-Christians in our Eu church. tinha líderes que não eram crentes na igreja. You can imagine the problems that created in our church. Você pode imaginar os problemas que foram criados na nossa igreja. But one of the problems it created was this. Mas um dos problemas que foi criado foi o seguinte: When people experienced those people out in the community, quando elas when people experienced that person's life.
Quando aquelas pessoas, então, elas entraram em contato, experimentaram ali a vida dessas pessoas na comunidade. And they were potentially involved in scandalous sin in the community. E eles estavam, né, potencialmente envolvidos ali num escândalo na comunidade, até fora da igreja. And then someone says, "Oh, they're a member of that church down E there." alguém dizia, ele é um membro daquela igreja ali. What does that do to the reputation of our church? O que isso fazia com a reputação da nossa igreja? And to Paul's point, what does that do to the reputation of Jesus himself? E aqui, pro ponto que Paulo está defendendo, o que isso faz para a reputação do próprio Jesus? So there's an important principle we need to understand here about the gospel. Então tem um princípio importante aqui que nós precisamos entender sobre o evangelho. Jesus welcomes the greatest of sinners. Jesus recebe o maior dos pecadores. His ministry is defined by that. O ministério de Jesus é definido por isso. And then Jesus takes in the most wretched of sinners. E Jesus recebe o mais ímpio dos pecadores. Cleanses them by his blood through faith. Lava eles dos seus pecados pelo sangue dele. Forgives them. Os perdoa. He cleanses them. Ele os lava, os limpa. And he does a new work from the inside out. E ele faz uma nova obra de dentro para fora. The Spirit of God is at work changing every person in that way. O Espírito de Deus está mudando cada pessoa dessa maneira. And it all comes through faith in E Christ. tudo acontece, vem através da fé em Cristo. And we will always be sinners who are saved by grace. Nós sempre seremos pecadores salvos pela graça. But the mark of a follower of Jesus Mas a marca de um seguidor de Jesus is that we live differently than we did before. é que nós vivemos agora diferente da maneira como nós vivíamos antes. And Paul is telling the Corinthians that this is not what is taking place. E Paulo está falando para os coríntios, não é isso que está acontecendo. And it is harming the reputation of the church as well as Jesus. E isso está ferindo a reputação da igreja e também de Jesus. So when we ask that question about membership, to whom am I accountable? Então, quando nós fazemos essa pergunta sobre membresia, a quem eu devo prestar contas? Did you notice in this chapter he's expecting them to be accountable to each other? Você percebeu que nesse capítulo é esperado que eles prestem contas e sejam responsáveis uns pelos outros. He's not writing to the pastors and saying, "Hey, go take care of this." Ele não está escrevendo para os pastores e dizendo, ei, pastores, vão lá e cuidem disso. He's writing to the whole church, Ele está escrevendo para toda a igreja, to every member. para cada membro. This is why it's important to remember the congregation plays a role in authority. É por isso que é importante a gente lembrar que a congregação ela tem um papel na estrutura da autoridade. And we are to pursue one another in love. E nós devemos buscar um ao outro em amor. We're committed to one another as members. Nós estamos comprometidos uns com os outros como membros. Coming from all different places in the world. E nós viemos de vários lugares diferentes no mundo. And we are united through Christ. E nós estamos unidos por Cristo, através de Cristo. We're united because we have been transformed by the gospel. Nós estamos unidos porque nós fomos transformados pelo evangelho. So let me mention 4 areas that I think define membership. Deixa eu mencionar então para vocês 4 áreas que eu entendo definem membresia. We're to help one another in these ways. Nós devemos ajudar uns aos outros dessa maneira. We should feel a responsibility to help each other in these ways. Nós devemos sentir uma responsabilidade de ajudar uns aos outros dessas maneiras. The first area is what we see in 1 Corinthians chapter 5. A primeira área é o que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5. As members of the church, we're to help one another fight against sin in our lives. Como membros de uma igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros a lutar contra o pecado. Nobody is meant to live the Christian life by themselves. Ninguém deve viver a vida cristã sozinho. We need each other to do that. Nós precisamos uns dos outros para isso. And one of the ways to help us do that is to have each other help one another. E uma das maneiras em que isso acontece é nós termos uns aos outros para nos ajudar.
We're to help each other fight against sin. Nós precisamos ajudar uns aos outros a lutar contra o pecado. We're to help each other see sin in our lives maybe we are blinded to. Nós precisamos de ajuda para perceber pecados na nossa vida que talvez nós estamos cegos para esses pecados. A second area that members are to help each other. Uma segunda área em que membros devem ajudar uns aos outros. We're to suffer with one another. Nós precisamos sofrer uns com os outros. In several places in the New Testament, Em vários lugares no Novo Testamento, it says we are to bear one another's burdens. fala que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. That means to come alongside each other when we suffer. Isso significa chegar ao lado, próximo um do outro, quando a gente está sofrendo. And to literally carry that burden with them. E literalmente carregar esse fardo com ele. Empathy is a really important thing in the Christian life. Empatia é algo muito importante na vida cristã. That we can actually enter into someone else's suffering. Que a gente pode, de fato, entrar no sofrimento de alguém, Feel the pain that they feel sentir a dor que eles sentem and know that we're there for them. e saber que nós estamos lá por eles, para eles. Here's another area, a third area we're to help one another. Aqui vem uma terceira área em que nós podemos ajudar uns aos outros. When we get discouraged. Quando nós ficamos desencorajados. Do you ever get discouraged in the Christian life? Alguma vez você se sente desencorajado na vida cristã? I get discouraged in the Christian life. Eu fico desencorajado na minha vida cristã. And what members of the local church are supposed to do E que membros de uma igreja local devem fazer is to come alongside one another and lift each other up. é vir próximo, perto um do outro e levantar, suportar um ao outro. Remind them that they're loved. Lembrá-los de que eles são amados. Encourage them with the truth of God's word. Encorajá-los com a verdade da palavra de Deus. And to remind them that you will be there to help them. E lembrá-los que você estará lá com eles para ajudá-los. Here's a fourth area that members are to help one another. Aqui vem uma quarta área em que membros devem ajudar uns aos outros. We affirm the Lord's work that we see in each of one another. Nós reconhecemos e afirmamos a obra de Deus na vida de cada um. Have you ever had someone come up to you and say this? Você já passou por isso? Alguém vem até você e diz: I see God at work in you in this way. eu vejo Deus trabalhando na sua vida dessa forma. Don't forget, that's how Paul started the Corinthian letter. Não se esqueça que é assim que Paulo começa a carta aos Coríntios. He says, I see all these evidences of grace in you. Ele diz: eu vejo todas essas evidências de graça em vocês. How can Paul write that at the beginning of 1 Corinthians? Como que Paulo pode escrever isso no começo da carta, 1 Coríntios, And then he writes these really hard things in the middle of 1 e Corinthians. depois ele escreve um monte dessas coisas difíceis no meio da carta? Because we need to be okay that both of these can coexist together. Porque nós precisamos estar bem, saber que essas duas coisas podem coexistir. Did you know it's okay that we can be struggling with sin in different ways? Você sabia que tá tudo bem e você está lutando contra o pecado em várias maneiras, de várias formas. And there's still evidences of grace of God at work in our lives. E ainda assim ter evidências da graça de Deus que Ele está trabalhando na nossa vida. That's an important tension we need to live with in the Christian life. Essa é uma importante tensão que nós precisamos viver dentro da vida cristã. So as members, that's how you care for one another. Como membros, então é assim que vocês cuidam uns dos outros. On one end, we help each other fight against sin. Então, por um lado, nós ajudamos uns aos outros a lutar contra o pecado. And on the other, we speak words of encouragement to one another. E por outro lado, nós falamos palavras de encorajamento uns aos outros. We go to one another and say, I see God at work in you in this way. Nós vamos até uma pessoa e dizemos: nós vemos Deus trabalhando na sua vida dessa forma. And as a member of the church, I want to encourage you to do that regularly with one another. E como membro da igreja, eu quero encorajar você a fazer isso de forma regular, uns com os outros. Because encouragement is one of the ways God motivates us to continue press on. Porque o encorajamento é uma das maneiras que Deus nos motiva a continuar, perseverar. So this third area of membership Então, a terceira área na membresia. answers the question, to whom am I accountable? Então, essa terceira área, né, a membresia, ela responde a pergunta: a quem eu devo prestar contas? Membership is the structure of community life. Membresia é a estrutura da vida na comunidade.
it tells us who we belong to, ela fala a quem nós pertencemos and it tells us who we're to walk the Christian life with. e ela fala também com quem nós devemos andar na vida cristã. And God, in His amazing grace, has brought you together. E Deus, na sua graça maravilhosa, trouxe vocês juntos To be able to live the Christian life together in this para way. serem capazes de viver a vida cristã dessa maneira. Let's move to area number 4 of a healthy church. Vamos agora avançar para a área número 4 do que é uma igreja saudável. The area is unity, E a área é unidade. which answers this question: who is my brother and sister in Christ? E essa área responde a seguinte pergunta: quem é o meu irmão e a minha irmã em Cristo? I'm going to spend a short amount of time on this area Eu vou gastar um tempo curto nessa área, because we're going to focus more on this area this evening. porque nós vamos focar mais nessa área essa noite. But this is an important question, isn't it? Who is my brother and sister in Christ? Mas essa é uma pergunta importante, não é mesmo? Quem que é o meu irmão e a minha irmã em Cristo? So in my church, when I first went there, Então, na minha igreja, no começo, quando eu cheguei lá, there were people who were actual members of the church, tinha pessoas que eram membros de fato da igreja, but didn't know Jesus. mas eles não conheciam Jesus. So are they my brother or sister in Christ because they actually are a member of the church? Eles são meus irmãos e irmãs em Cristo simplesmente porque eles são membros da igreja? I would say they were not. Eu diria, eles não são. Because what makes someone my brother or sister in Christ Porque o que faz alguém, meu irmão, minha irmã em Cristo, is that they actually know Christ. é que eles de fato conhecem a Cristo. This is why we want members of the church to actually be Christians. Por isso que nós queremos que os membros da igreja sejam de fato cristãos. But then we also want our brothers and sisters from all around to come. Mas também nós queremos que todos os nossos irmãos de tudo quanto é lugar, que eles venham também. Because we can also be deceived to think our brothers and sisters are just like us. Porque nós também podemos ser enganados de que os nossos irmãos e irmãs em Cristo, eles têm que ser igual a nós. So this area of unity to consider in a healthy church Então essa área sobre a unidade que nós precisamos considerar numa igreja saudável is about loving one another even though you're different from one another. é sobre amar um ao outro, ainda que vocês sejam diferentes uns dos outros. A healthy church is made up of different kinds of people. Uma igreja saudável, ela é composta de diferentes tipos de pessoas. There's supposed to be old people in the church. Supostamente deve haver pessoas mais velhas na igreja There's supposed to be young people in the church. e pessoas jovens There's supposed to be a bunch of people in the middle. e um monte de gente no meio. There's supposed to be people who look differently than you look. Supostamente deve haver pessoas que vivem de forma diferente da maneira como você vive. That comes from a different class in the community than you. Que vem de uma classe diferente da comunidade. The more different a local church is, Quanto mais diferente uma igreja local é, the more that church will look like heaven. mais essa igreja vai se parecer com o céu. Because we read in the book of Revelation Porque nós lemos no livro de Apocalipse that heaven will be every tribe and tongue and people and nation around the throne worshiping Christ. que lá no céu a igreja vai ser composta de cada raça, tribo, língua e nação. So that's area number 4 is unity. Então essa é a área número 4, a unidade. That we actually want to embrace people who are different than us. Que de fato nós queremos abraçar, receber pessoas que são diferentes de nós. I used to tell our congregation, the more different they are, the better. Eu costumava dizer para a minha congregação, quanto mais diferente vocês são, melhor. You want a church to look like the strangest people coming together. Você quer que uma igreja se pareça como as pessoas mais estranhas entre elas, que elas estão se unindo, se juntando ali. And the world looks at your church and says, what brings all those people together in the same place? E o mundo olha para a sua igreja e se pergunta, o que faz essas pessoas tão diferentes se reunirem aqui? And when you say that it's Jesus that brings everybody together, E você fala que é Jesus que traz todos juntos. then that shows the power of the gospel. E isso mostra o poder do evangelho. So let's move to area number 5. Então vamos agora para a área número 5. Area number 5 of a healthy church is worship. A área número 5 de uma igreja local é adoração. And here's the question that's asked around this. E essa é a pergunta que está sendo feita sobre isso.
Why do we gather? Por que nós nos reunimos? In other words, why do we publicly gather like we have now and will this evening? Porque, em outras palavras, nós nos reunimos de forma pública, como agora e essa noite. Take your Bible and turn over to Hebrews chapter 10. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra lá em Hebreus, capítulo 10. The book of Hebrews was written to a group of discouraged Christians. O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de cristãos desencorajados. They were feeling the pressures of the world. Eles estavam sentindo a pressão do mundo. They were being persecuted for their faith. Eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. And some of them were being tempted to go back to their old life. E alguns deles estavam sendo tentados a voltar para a sua vida passada. They were tempted to reject Jesus and go back to that place. Eles estavam sendo tentados a rejeitar Jesus e voltar para a maneira como eles viviam antes. And that's why the message of the book of Hebrews is that Jesus is worth it. É por isso que a mensagem do livro de Hebreus é: Jesus é digno. Jesus is better than this and better than that. Jesus é melhor do que isso. Jesus é melhor do que isso. And that's the message of all throughout Hebrews when you read that letter. E essa é a mensagem de todo o livro de Hebreus, à medida que quando você lê por toda a carta. And he comes to chapter 10 and he gives a bunch of different instructions for these discouraged Christians. E ele chega então no capítulo 10 e ele dá esse monte de instrução para esses cristãos desencorajados. To help them persevere in their faith. Para ajudá-los a perseverar na sua fé. And in chapter 10, find verse 24 and 25. We're going to read those two verses. E no capítulo 10, vá até o versículo 24 e o versículo 25. And as we read this verse, listen to how that might help them to persevere in their faith in Jesus. E à medida que você ouve esses versos, pense em como que eles poderiam ajudá-los a perseverar na fé. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. So apparently one of the ramifications of these who were falling away from their faith Então, aparentemente, uma das ramificações daqueles que estavam se desviando da fé is they had stopped gathering with the é church. que eles pararam de se reunir com a igreja. But it's clear from this passage that they're to be regularly gathering. Mas é claro nessa passagem que eles deviam se reunir de forma regular. We also see this in the book of Acts. Nós vemos isso também no livro de Atos. I also know that that's why things through the pandemic have made things very strange. E é por isso também que as coisas, né, o que está acontecendo durante a pandemia, essas coisas são muito estranhas. Churches all around the world spent months not gathering because of the pandemic. Igrejas ao redor de todo mundo, elas passaram por meses sem se reunir. Our church was 80 years old. A nossa Our church was 80 years old. A nossa igreja, ela tinha 80 anos. And when the pandemic hit, we didn't gather for 3 E months. quando a pandemia chegou, nós não nos reunimos por 3 meses. The first time ever we had gone that long and not publicly gathered. Essa foi a primeira vez que nós ficamos tanto tempo assim sem se reunir. And I'm sure you and so many others all around the world went through the same thing. E eu tô certo que vocês e pessoas ao redor de todo mundo passaram pelas mesmas coisas. And one of the things I learned as a pastor going through that E uma das coisas que eu aprendi como pastor, passando por isso, was the effect it had on our church because we did not gather. foi o efeito que isso teve na nossa igreja porque nós não nos reunimos. And Hebrews tells us one of the main reasons we're supposed to gather. E o Hebreus nos fala sobre uma das principais razões pela qual nós devemos nos reunir. If you look down at verse 24, Se você olha ali para o versículo 24,
It's one of the ways we can stir up one another to love and good works. É uma das maneiras em que nós podemos nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Verse 25 tells us it's how we encourage one another. E o verso 25 nos fala como nós animamos uns aos outros. So I learned that much more through the pandemic, how much we should be gathering as a church. E eu aprendi muito mais sobre isso, como nós precisamos nos reunir como igreja durante a pandemia. And how crucial that is for all of us to help one another live the Christian E life. como isso é crucial para que nós possamos ajudar uns aos outros na vida cristã. So one of the things we need to consider is what do we do when we gather together publicly? Então, uma das coisas que nós precisamos considerar é o que nós fazemos quando nós nos reunimos publicamente. Well, I mentioned last night that the word of God is what builds the church. Eu mencionei ontem à noite que é a palavra de Deus que edifica e constrói a igreja. It's God's word that breathes life into the church. É a palavra de Deus que sopra vida na igreja. So how do we gather and let the word breathe life into the church? Então, como que nós nos reunimos e deixamos a palavra soprar vida na igreja? There's 5 areas that I want to mention to you in this. Existem 5 áreas que eu quero mencionar para você sobre isso. So preach, Pregue, read, leia, pray, ore, sing, cante and see the word. e veja a palavra. So that's how we make the word central in when we gather together. É assim que nós fazemos a palavra central quando nós nos reunimos. We preach the word. Nós pregamos a palavra, We read God's word together. nós lemos a palavra de Deus juntos. We pray God's word. Nós oramos a palavra de Deus. We sing God's word. Nós cantamos a palavra de Deus. And then we see God's word, which is referring to baptism and the Lord's Supper. E nós vemos a palavra de Deus, o que se refere ao batismo e à ceia do Senhor. So if God's word is what breathes life into the church, Então, se é a palavra de Deus que sopra vida na igreja, then I believe God helps us know this is how we make that happen. então do Senhor, Deus aqui nos ajuda a entender como, a gente espera que Deus nos ajude a entender como que isso acontece. And do you see if we do those particular things, E perceba que se nós fazemos essas coisas em particular, when we come and gather together as church, quando nós nos reunimos juntos, como igreja, these are all different ways God would use his word to breathe life into each of you. essas são maneiras diferentes em que Deus usa para soprar vida em cada um de vocês. And in particular, breathe life into a struggling congregation anywhere in the world. E em particular, sopra vida numa igreja que está ali lutando em qualquer parte do mundo. So this is the area of worship. Então essa é a área da adoração. Why do we gather? Por que nós nos reunimos? I want to mention one more thing about this. Eu quero mencionar mais uma coisa sobre isso. So when we gather, are we coming together primarily as Christians? Quando nós nos reunimos, nós estamos nos reunindo primariamente como cristãos, Or are we designing the service for non-Christians? ou nós estamos planejando o culto para os não cristãos. This happens in America all the time. Isso acontece nos Estados Unidos o tempo todo. Churches will make their public gatherings to be about the non-Christians. As igrejas vão planejar o culto para os não cristãos. But I would want to argue that the public gathering needs to be designed for the Christians. Mas eu quero defender que o culto público deve ser planejado para os cristãos. That's why it's important for us to know that we're coming to worship Jesus when we come together. Por isso que é tão importante nós sabermos que nós estamos nos reunindo para adorar a Jesus. Non-Christians cannot worship Jesus. Não crentes não podem adorar Jesus. Now that doesn't mean we don't want non-Christians to come to our church services. We certainly do. Isso não significa que nós não queremos que aqueles que não são crentes venham para o nosso culto. Não, nós com certeza queremos que eles venham. We want to love and welcome them well and show them the love of Christ. Nós queremos amá-los e recebê-los bem e mostrar o amor de Cristo a eles. We want to help them follow along in the service when they sit in it. Nós queremos que eles sejam capazes de acompanhar o culto à medida que eles estão ali com a gente. But if the question we're trying to answer is why do we gather together? Mas a pergunta que a gente está tentando responder é
por que nós nos reunimos? The answer is we gather together to worship Christ together. A resposta é: nós nos reunimos para adorar a Jesus juntos. So let me bring these three areas together and help you see how they fit together. Deixa eu então fazer o seguinte, eu quero pegar essas 3 áreas e mostrar para vocês como que elas se encaixam. Membership, unity, and worship. Membresia, unidade e adoração. The members all come together to worship Christ. Os membros todos, eles se reúnem para adorar a Cristo. And it's a beautiful picture when people from all different places come together. E é uma imagem linda quando as pessoas de diferentes tipos de vida, elas vêm e se reúnem, Demonstrating that it's only Jesus that brings these people together. demonstrando que é só Jesus que faz com que elas se reúnam. And then the purpose of the gathering is to sing and exalt and lift and praise Jesus. O propósito, então, da reunião é exaltar, elevar, cantar, adorar a Jesus. Do you see God's design for the church in that way? Você percebe o plano de Deus para a igreja nisso? And if it's God's design, then that is the way that we pursue health in every church. Então, se esse é o plano de Deus, essa é a maneira como nós buscamos saúde na igreja. So where do you fall in the midst of this? Então, aonde que você se encaixa em tudo isso? Are you a member of this church? Você é um membro dessa igreja? Are you helping one another live the Christian life? Vocês estão ajudando uns aos outros na vida cristã? Are you loving and welcoming the people who are maybe different than you? Vocês estão recebendo, sendo hospitaleiros e recebendo e amando as pessoas que são diferentes de você? Are you coming because you want to worship and praise Jesus together? Você está vindo porque você quer adorar, amar a Jesus juntos? This is what members of a local church do together. É isso que os membros de uma igreja local fazem. And it's the way God is at work in your midst. E é a maneira como Deus trabalha no meio de vocês. So I want to be able to move to the question and answer session in a moment. Então eu quero daqui a pouco ir para o momento de perguntas e respostas. And I want to encourage you to feel free to ask any questions along these lines. E eu quero que você sinta a liberdade de fazer qualquer pergunta relacionada a esse tema. I hope we established last night that nothing's off limits. Eu espero que a gente tenha demonstrado ontem que não tem nenhuma pergunta que cruza a linha. So please ask any questions that you feel might be helpful around these areas. Então, por favor, fique à vontade para perguntar, para fazer qualquer pergunta, né, nessas áreas. But I first want to take a moment and I want to pray for each of you. Mas agora eu quero parar e eu quero orar por cada um de vocês. That God would help you to know how you can serve him in this design in this church. Para que Deus possa ajudá-lo, como que você pode servir um ao outro na igreja. So let's pray together. Vamos orar juntos. Lord, thank you for this gathering of your people. Senhor Deus, obrigado por essa reunião do teu povo. Thank you that so many have been transformed by the power of Christ. Obrigado porque tantos foram transformados pelo poder de Cristo. We thank you that we are sinners who have been saved by your grace. Nós agradecemos ao Senhor porque nós somos pecadores salvos pela tua graça. Father, thank you for bringing these people together so they don't have to live the Christian life alone. Obrigado por reunir essas pessoas de forma que elas não vivam a vida cristã sozinhas. Would your spirit move in this place Que o teu Espírito mova nesse lugar to help each person here know how to help one another follow Jesus? para ajudar a cada pessoa, para que ela saiba como seguir a Jesus. As we preach and read and pray and sing and see, À medida que nós pregamos e lemos e oramos e cantamos e vemos, and we do all of this through your word, e fazemos tudo isso através da tua palavra, you would continue to breathe spiritual life into us. e que o Senhor continue a soprar vida espiritual em nós. And may that work to the building up of this church. E que a tua palavra continue edificando essa igreja, a tua igreja. And that Jesus' name would be exalted. E que o nome de Jesus seja exaltado. And in his name we pray. Amen. E é no nome dele que nós oramos. Amém.